boa noite a todos. Boa noite, meus convidados de hoje, doutora Iracema Costa, pastor Rogério de Jesus. Boa noite a todos vocês aí que estão chegando para a nossa live. Hoje, graças a Deus, aí, estamos retomando aí, sem nenhum problema técnico até o momento. Se Deus quiser, vai permanecer dessa forma. Tá? Iniciamos a discussão aí desse assunto no sábado, de que estava aí Santa Catarina caindo neve, falta de luz, toda a dificuldade, nosso pastor Rogério de Jesus é de lá. Mas hoje, aí, graças a Deus, né, Rogério, estamos aí retomando essa discussão, esse bate-papo, e acredito que vai correr tudo bem aí, se Deus quiser, tá? A gente está retomando hoje aquela discussão, essa problemática que tem aí impactado bastante as redes sociais e toda a mídia impressa, televisiva, com relação à importância da educação sexual, da questão ali do abuso que foi cometido pelos parentes da menina de 10 anos, que ocorreu inclusive a questão do aborto no estado de Pernambuco, né? Então, a gente está aqui hoje para discutir, para orientar as famílias. A doutora Iracema Costa vai fazer uma abordagem ali, falando um pouco como a família pode identificar essas situações. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana, tá? Já para vocês aí, pra acompanhar a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo aí, para que ele possa chegar para bastante pessoas, porque são informações aí importantes, relevantes, que a gente vai estar discutindo hoje. Pastor Rogério de Jesus, boa noite, se apresenta aí, com vontade. Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutora Iracema. Mais uma vez, prazer revê-los. Eu acredito que a minha voz agora está chegando com propriedade, né, sem chiado. E naquele dia que nós estivemos juntos, né, teve muitos problemas técnicos, mas hoje nós superamos tudo, né? Vamos certamente aqui debater esse tema, que é um tema pertinente até de comoção social, é um tema que realmente mexe com muitas pessoas, até porque tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não apoiam, mas nós estamos aqui para contribuir com toda certeza e deixar, né, com que esse que está agora nos prestigiando com a sua audiência, né, venha realmente tomar o seu juízo de valores e assim, né, decidir também, né? Tá bom, uma boa noite, Eduardo, boa noite, doutor Iracema. Doutora Iracema, fica à vontade. Boa noite, eu sou psicóloga e doutora em saúde pública, então, boa noite, pastor, é um prazer estar novamente aqui, e se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo, sem intercorrência nenhuma, né? E a gente vai... Boa noite, Eduardo Leão, meu colega, doutor Eduardo Leão. Então, é muito bom estar aqui novamente, que hoje transcorra tudo bem, sem problemas, para que a gente possa estar abordando esse tema de tamanha importância e que, através dessas lives informativas, as pessoas, as famílias, que porventura possam estar passando por um momento de abuso, de violência, ou mesmo de estupro em casa, elas possam estar vendo, através das dicas, dos sinais que a pessoa apresenta. Então, hoje eu vou estar falando sobre esses aspectos, para que, através dessa demonstração dos sinais, as pessoas possam estar atentas, porque, de repente, o problema pode estar batendo a sua porta e você não sabe. Então, é muito importante ficar atento aos sinais. É isso aí, maravilha. Aqui a gente vai ter uma conversa aí maravilhosa no decorrer do dia. E aí, assim, a gente está aqui também para ouvir as pessoas que estão aí querendo tirar dúvida. A gente está aberto, está aguardando vocês aí mandar uma pergunta. Pastor José de Jesus, doutor Iracema Costa, para mim, que puder responder a vocês. Então, participem conosco. Né? Esse movimento aqui é para a gente estar participando em conjunto, está aqui para ser mais aí um debatedor de um tema importante, sido discutido na sociedade. Então, a participação de vocês aí, para que está em casa aí nos assistindo, é importantíssima para a gente. Tá?
E aí, assim, vamos comentar um pouquinho ali sobre os primeiros crimes que aconteceram, né? Uma menina de 10 anos, e a gente sabe que a pedofilia é um crime realmente bastante complicado, que afeta a família, né? Isso acaba com aí a qualidade e a questão da psicológica dessa criança. Então, é um problema muito sério, e a gente sabe que assim, a polícia tem feito diversas aí, busca e apreensão, prendendo muitas pessoas, e é um crime que está tomando uma proporção muito grande, né? Então, as pessoas que às vezes acham que está atrás de computador, que nunca vai ser pego numa situação dessa, a gente está vendo aí que não tem pessoa que consiga ser invisível atrás da tela do computador, né? Então, é um crime que realmente merece um acompanhamento, né? Merece uma repreensão, porque a gente está lidando com crianças. Então, realmente é uma situação bem complicada, né? Em termos desse caso dessa menina, uma menina de 10 anos lá do Recife, que teve esse aborto aí por essa decisão da justiça, e a gente está para entender um pouquinho essas questões fisiológicas, que era a condição dela de gerar essa criança, né? Será que ela tinha condições de gerar essa criança? Será que fisiologicamente o corpo dela, que ainda estava em formação, teria condições de levar à frente essa gestação? São perguntas aí que a gente só está aqui mesmo para debater com vocês, né? Então, são questões para a gente avaliar. Uma menina de 10 anos, será que ela tem uma estrutura fisiologicamente? Né? Os estudos já indicam que ela não tem a formação dela da bacia preparada para receber, principalmente para fazer um parto normal, né? Isso já não teria condições mesmo, né? E muitos tem países que aceitam aí o casamento de crianças, e muitos desses países não oferecem a condição dessas meninas de ter o parto cesárea, né? O parto cirúrgico. Então, muitas dessas meninas têm aí dilacerações enormes, né? Então, realmente é bem complicado. E nesse caso, será que ela teria condição de levar essa gravidez à frente, né? Será que essa questão, até onde ia o direito dessa menina de ter direito ao aborto ou não? Eu não ouvi a opinião, que só que dizia na reportagem, é que a menina pouco falava, pouco sorria, mas a opinião realmente dela, eu não sei, até porque aí também é uma criança, e a mãe estava ali como sua responsável, né? Que até que ponto essa criança vai poder decidir uma situação dessa, né? Uma criança que vinha sendo abusada aí desde 6 anos de idade, e chegou com 10, no momento que ela já estava ovulando, aconteceu essa gestação. E se não ocorresse essa gestação, até quando essa criança ia ser abusada? Quando ia ser percebido? Eu vi uma reportagem da mãe comentando sobre essa situação, que ela saía para trabalhar e não prestou atenção, às vezes, nos sinais, que a doutora Iracema vai poder abordar isso aí melhor, para estar passando toda essa questão, para estar alertando aí a família, o que deve chamar a atenção nessas situações. Tem que ouvir as queixas dessas crianças, tem que acreditar. Que às vezes ela fala para a avó, ela comenta com alguém, ela fala, alguém está mexendo comigo. Alguma coisa tem no comportamento dessa criança que vai nos chamar a atenção para que a gente possa observar e tentar ver o que está acontecendo, né? Então, a criança é responsabilidade do adulto, né? Dos pais, da mãe, do avó, né? E às vezes esses casos de pedofilia eles acontecem muito mais com as pessoas que estão próximas, né? Infelizmente, às vezes com o pai, às vezes é com o padrasto, é com o tio, é com o avô. Então, as pessoas que deveriam estar cuidando dessa criança são às vezes as que provocam o maior mal. Então, realmente é muito difícil, né? Porque isso acontece dentro de casa. É muito difícil você ter que estar... a mãe, se não estiver muito atenta a essa questão, né? Geralmente acontece com o pai, com o padrasto, com o tio, com o avô. Então, as mães têm que estar muito atentas, as avós muito atentas nisso. Para qualquer coisa que chamar a atenção, tem que conversar, tem que tentar identificar o que está acontecendo, né? E aí a gente teve toda essa questão aí da decisão judicial,
teve o grupo de religiosos que foram até a frente do hospital. E aí, assim, eu vou deixar o pastor Rogério de Jesus dar a visão dele, falar tudo que ele tem a dizer aí com relação, ele colocou também da outra vez, da questão do partido lá da República, que também é atual presidente. Pastor, fica à vontade para o senhor colocar aí, fica à vontade para o senhor bem entender esse ponto de vista do senhor, do partido, da igreja, fica à vontade. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutora. Então, eu gostaria até de fazer entrar aqui num assunto que é pertinente, e até o senhor, Eduardo Leão, o senhor acabou falando um pouco, né? Vou até me antecipar, doutora, sobre o crime, né, de pedofilia. Eu gostaria de falar em nome dos evangélicos, até de todos aqueles que são cristãos, que nós não, de nenhuma maneira a gente tolera esse tipo de conduta, né? Até porque muitos no passado, até pessoas pedófilas, eles acabam se aproveitando da situação da igreja e chegando na igreja e dizendo assim, não, isso é o diabo, isso é Satanás que me usou, enfim, eles acabam se esquivando, né, dessa responsabilidade e falando que é o diabo. Isso aí, a doutora, daqui a pouco eu acredito que ela vai comentar sobre isso, mas a gente ensina nas igrejas, eu acredito que toda igreja evangélica fala que o diabo ele não pega uma arma e atira numa pessoa. O diabo ele não pega uma criança e violenta essa criança. Quem faz é a pessoa. Ele pode até inspirar em pensamentos alguém a fazer alguma coisa, mas a atitude, o ato de cometer é da pessoa, né? Eu estou falando de uma ótica evangélica e cristã, tá? Agora, falando à luz da ciência, eu acredito que esse indivíduo ele tem que ser realmente penalizado e punido, né? Até porque aqui no Brasil, eu não sei com relação a outros países, mas no nosso país isso é realmente intolerante, tá? Eu apoio esses evangélicos que foram até a porta lá do hospital protestarem, né? Falarem realmente que não ao aborto, eu apoio eles, até porque aí a gente já para numa outra situação, né, Eduardo? Daqui a pouco a doutora também vai falar sobre isso, já estou entrando numa outra situação, né? Tem essa situação da gente realmente não tolerar determinados crimes, né? Eu posso falar como pastor evangélico que às vezes a gente se depara com pessoas que vêm procurar ajuda e elas cometeram delitos, né? A gente, no decorrer do nosso ministério, já atendeu pessoas que fizeram tráfico de drogas, enfim, tem vários tipos de delitos que depois a gente orientou, olha, se você não se entregar, nós vamos entregar você para a polícia. Porque uma coisa não pode ser misturada com a outra, né? Agora, com questão ao aborto, isso também é uma coisa que toca e choca muita gente, né? Eu na minha opinião, embora eu tenha dado observando os dois lados aí, na minha opinião, achei desnecessário, até porque aquele feto ali tinha 5 meses já, ela já estava em gestação há 5 meses, e a gente sabe que é possível, né, manter essa vida viva, né? Eu sei que tem alguns casos que realmente é necessário realmente fazer o aborto, mas, infelizmente, a justiça cochilou aí, né? Eu não sei o que levou o magistrado fazer com que essa menina, né, se submetesse a tal coisa, porque eu acredito que ela vai ficar com o psicológico dela abalado o resto da vida. Isso aí é fato. Eu acho que isso aí vai gerar um trauma pior do que se ela tivesse tido essa criança e se ela tivesse dado essa criança uma adoção. Eu acho que, nesse ponto, eu tenho que ser bem fechado, eu tenho que estar com as pessoas que protestaram nesse sentido, eu achei desnecessário. Mas como nós estamos tratando aqui de vários assuntos, né,
eu queria já deixar, me manifestar, né, a minha indignação, em virtude que acho que a gente poderia resolver isso com um diálogo maior e de outra forma. Eu acho que foi totalmente desnecessário, Eduardo. Não sei a doutora, não sei você, mas essa é a minha opinião, tá bom? Entendi. Até te perguntar, Rogério, essa questão, até que você colocou aí, eu sei que isso não é consenso geral, né? Igual, por exemplo, a critério ali médico, embora a gente saiba que tem uma lei que permite que o médico faça os abortos. O aborto no Brasil ele é proibido, mas tem algumas exceções, que são os casos ali de risco de vida para a gestante, né? Casos de bebês com anencefalia, com cérebro, né? Então, quando tem essas situações aí, ou questão também de violência sexual. Então, são os dois casos aí que a legislação permite ao profissional médico executar esse procedimento do aborto. Então, por exemplo, mesmo tendo uma lei, não é todo médico que faz. Tanto é que essa menina saiu de um estado e foi para Pernambuco para poder fazer. Mesma questão do lado evangélico. Não é um consenso geral de toda a igreja, né? Acho que tem as várias aí, categorias, pode dizer, na batista, na evangélica, na assembleia, não tem consenso também fechado com relação a essa questão, igual na área médica. Embora, mesmo podendo fazer, ela teve essa dificuldade aí, mesmo indo no hospital credenciado para fazer, ela encontrou dificuldade de exercer o que estava previsto na lei. Sim, sim. Entre os evangélicos, o Eduardo, na verdade, há um entendimento da seguinte forma. Assim como é um partido político, também tem os evangélicos. Tem aqueles que são extremistas, né? E tem aqueles que são realmente que eles abrem mão de algumas coisas e entendem que há uma evolução, né, tanto da raça humana como das leis e tudo mais, né? Há alguns que realmente não toleram a questão do aborto, né? Isso eles buscam amparo lá no livro de Êxodo, né? Capítulo 20, verso 13, fala que não matarás, né? Então, essa lei, está escrito não matarás. Ele leva isso realmente ao pé da letra, né? E tem outros que buscam, né, para explicar a questão do aborto. O rei Salomão, ele escreve lá em Eclesiastes 6, se eu não me engano, verso 3, ele diz assim: se alguém não prosperar nessa terra, se alguém não tiver desfrutado do melhor dessa terra, digo que um aborto é mais feliz. Ou seja, Salomão ele já faz uma outra análise, ele acha que é perda de tempo ficar aqui na terra e não ser feliz, então é melhor que ele tivesse sido abortado antes de nascer. Então, são duas vertentes, né? É um assunto até que choca, né? Mas, assim, eu vou falar da minha opinião. A minha opinião, eu sou extremamente contra o aborto, desde que seja possível salvar a vida. Eu não posso falar isso à luz da emoção, eu não posso falar isso à luz apenas do que está escrito, né? Eu tenho que ver todo um contexto geral. Então, eu analiso a situação da seguinte forma: essa criança, ela vai viver bem, ela vai dar trabalho aos pais. Por exemplo, eu já atendi pessoas que carregam, né, suas crianças com problemas realmente difíceis. A gente sabe que ela está só sobrevivendo, não pensa, vive uma vida vegetativa, e os pais ali acompanhando, né? Então, hoje a medicina ela já consegue detectar se a criança vai ter, né, um futuro promissor à frente ou se vai ter realmente que interromper essa gestação. Então, a lei já nos dá esse amparo, né? Então, se é para viver vegetativamente, é o que eu prefiro concordar com o rei Salomão, que diz que um aborto é mais feliz, né? Agora, no caso dessa criança, é bom já fazer a ligação falando dessa criança. A gente sabe, embora o advogado
disse que a menina tinha diabetes e tudo mais, que nem a criança e nem a mãe corria risco de morte. Então, por que houve o aborto? Essa é a questão, né? É isso que gera indignação. Se poderia salvar as duas vidas, por que hoje um magistrado, né, com o poder dele que foi otorgado pelo Estado, resolve? A gente considera isso, nós, assim, uma boa parte da sociedade, um assassinato legalizado. Isso aí para a gente realmente é complicado. Mas voltando à questão, Eduardo, da Bíblia, da palavra, tem essas duas linhas. Cada um deve fazer realmente o seu juízo de valores e analisar dessa forma, né? De repente a pessoa ela é radicalmente não matarás, né? Só que aí tem que também assumir toda uma consequência, toda uma situação futura. E tem essa outra linha, né? Que realmente o rei Salomão deixou aí para a gente analisar, tá bom? Maravilha, com certeza. Antes de passar para a doutora Iracema, eu trouxe aqui também esse decreto-lei que fala aqui do Código Penal, que é de 1940, vou colocar aqui na tela. Ele diz o seguinte lá, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médicos, vide, eu peguei o nome aqui, é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é isso. Então, assim, realmente a gente tem muitas questões aí para avaliar, né? Então, realmente não é uma questão fácil de resolver, né? Isso está na mão aí, realmente, como você falou, né? Está na mão do juiz decidir uma situação dessa e que, na tua opinião, realmente faltou aí uma boa discussão dessa situação para que, na tua opinião, salvasse essas duas vidas aí, né? Então, eu quero aproveitar aqui, antes de passar para a doutora Iracema, dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos assistindo. Carol Piccoli, Neuza Artesanato lá do Morro da Carioca, Milton Gomes de São Paulo, Débora Cataldo lá de São Paulo também, André de São Paulo, Terezinha de Souza, Júnior Paiva de Natal, Rio Grande do Norte, Rosane de Souza, aqui de Angra dos Reis, Ivanete, Elias Francisco, eu vou colocar aqui alguns comentários deles aqui também, mas é isso. Então, doutora Iracema, que eu ia passar para você agora, e aí, assim, o que a gente pode estar orientando essa família, o que ela pode estar vindo observar aí, o que pode chamar a atenção, deixar você aí aberto para seus comentários, ficar à vontade para falar, para trazer a tua contribuição para a gente, para essas famílias aí que estão nos assistindo, para que elas possam, a partir da tua orientação aí, ficar mais atentos, para que a gente não deixe que essas nossas crianças aí passem por uma situação parecida, que a gente sabe que a consequência disso para a vida dessa criança aí, emocional, psicológica, com certeza vai ser muito afetada. Doutora Iracema, fica à vontade. Bem, Eduardo, realmente é uma situação realmente muito complicada, muito complexa, né? Todo esse contexto aí envolvendo abuso sexual, envolvendo estupro, envolvendo gravidez, então tudo isso é muito confuso e são situações que a gente, enquanto profissional da saúde, principalmente eu também enquanto psicóloga, me vejo assim na obrigação de poder estar realmente contribuindo com as famílias, no sentido assim, de orientar para que venha a evitar que algo assim aconteça nas suas famílias, ou talvez se já estiver acontecendo, tem alguns sinais, de algumas formas, porque normalmente a pessoa que ela passa por abuso, normalmente ela nem sempre ela se comunica de forma verbal. Então, ela comunica justamente através desses sinais. Então, um deles que é muito importante é a questão da mudança brusca de comportamento. De repente, o primeiro sinal, aquela criança tranquila,
alegre, uma criança normal, de repente essa criança passa a se isolar, essa criança passa a tratar as pessoas de uma forma assim, agressiva, ela fica de repente agressiva, ela fica mal-humorada, ela evita certas situações, evita certas pessoas, ela fica com medo, ela entra em pânico. Então, normalmente, o primeiro sinal para que uma criança, que a mãe perceba que a criança não está bem, são esses sinais. Se ela está, de repente, com medo, com pânico, se ela evita ter contato com determinada pessoa ou determinado lugar, determinadas situações. Então, esses podem ser sinais de que algo está errado. Um outro comportamento que é bem interessante, outro sinal, para que as famílias fiquem bem atentas, é a questão das proximidades excessivas. Normalmente, e quase sempre, os abusadores são da própria família, como pai, seguido de padrasto, seguido de avós, tios, primos, depois pessoas próximas e amigos. Então, são aquelas pessoas que são mais próximas da criança, que têm uma maior probabilidade de estabelecer uma relação de confiança, uma relação com essa criança, para que essa criança venha confiar no abusador, sem que ela perceba que está sendo manipulada, e isso fazendo com que a criança se cale em relação ao que está acontecendo. Um terceiro ponto bem importante também nessa situação é que, normalmente, quando há um terceiro ponto importante, quando há regressão no comportamento da criança, também é um fator bastante importante, porque essa criança também pode estar sofrendo abuso. Por exemplo, a criança ou mesmo o adolescente passou a fazer comportamentos, emitir comportamentos que antes ele não tinha. Por exemplo, parou de fazer xixi na fralda, mas de repente voltou a fazer xixi nas fraldas, ou fazer xixi na cama, ou mesmo usar chupeta, fazer comportamentos que não são típicos dele, da idade dele. Então, esse tipo de comportamento é algo bastante interessante para que a pessoa fique de antena ligada. Então, esse silêncio predominante, que seria um outro aspecto, porque, normalmente, quando o abusador ele quer conquistar a confiança de uma criança, então ele age de uma forma assim, emocional e mental. Então ele se aproxima dessa criança com presentes, com dinheiro, e ele faz com que a criança não fale. Então, por que a criança não consegue falar? Porque, na verdade, ela não sabe o que está acontecendo. Ela não tem noção do contexto que ela está vivendo. Ela não sabe o que é sexo. Ela é pura. Então, qualquer abusador, por mais... ele normalmente tem um perfil muito carinhoso, muito atencioso. Não é aquela pessoa que você olha e acha, aquele cara lá está com cara de mala. Ele pode ser um abusador, não. São pessoas que você olha assim, perfil, que você olha e fala, poxa, aquele ali é perfeito. Vai para a igreja, é um excelente pai de família, é um excelente tio, e é um excelente primo, é atencioso e tal, e tal, e tal. E aí, é nesse contexto que as coisas acontecem. Então, é que as mães fiquem de olho naquela pessoa que pode estar mais próximo da criança. Se vem com brinquedo, se vem com uma forma de conquistar essa criança, já é um sinal para que fique também de olho nessa criança. Há também mudança de hábitos quando a criança está sofrendo abuso. Há mudança de hábitos também, como, por exemplo, o sono. Às vezes a criança dorme demais, ou a criança
tem pesadelos, a criança não consegue dormir, falta de concentração, um dos fatores que faz com que a criança tenha também um baixo rendimento escolar, por falta de concentração. Então, tudo isso são características que a criança vai apresentando ao longo do processo de abuso. Então, além disso, tem os comportamentos sexuais. De repente, a mãe pode observar. A criança, de repente, está brincando ou desenhando algo que diz respeito à sexualidade. Por exemplo, se ela faz o desenho das genitálias, da parte íntima, de posição, qualquer coisa que venha referente à sexualidade que aquela criança não tem, na família não tem aquele hábito de ensinar algo dessa forma. Aí você pode olhar, poxa, mas olha o que ela está desenhando. Então, a criança, ela também vai estar ali emitindo, ela está emitindo isso aí. Então, outra característica e outro sinal bastante importante e relevante seria também o traumatismo físico. O que é isso? São as marcas de agressão que fica na pessoa, a doença sexualmente transmissível, e a questão da gravidez. Esses 3 itens são fundamentais para que a família possa levar o caso à justiça. É bom enfatizar que é marcas de agressão, que é a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. São essas 3 características fundamentais e essenciais para que a família que perceba que está havendo abuso, ela tem como prova perante a justiça. Então, é bastante importante. E também é interessante enfatizar que o abuso, ele acaba que ele envolve todo um contexto psicológico, físico, espiritual, de todas as formas, ele mexe com tudo. E, além do traumatismo, por exemplo, físico, que a pessoa, pelo qual o abusador, a pessoa que é abusada passa, tem também os problemas, aliado a isso, tem os problemas psicossociais, psicossomáticos. O que é isso? A pessoa está isolada, ela se isolou porque ela está sendo abusada. Então, fazendo um breve resumo, ela está sendo abusada, ela não quer comentar com alguém da família, porque ela acha que alguém pode não acreditar nela, pode achar que é conversa, que é algo que não dá muita importância. Nós vemos, inclusive, na mídia, caso de criança que relatou para a mãe que estava sendo abusada pelo padrasto, e o fim dessa criança foi a morte pela própria mãe, a mãe e o irmão. Enterraram a menina de cabeça para baixo, viva. Então, é uma situação em que a vítima pede socorro silenciosamente ali, porque ela não tem muita válvula de escape. Se ela fala, ela acha que pode se expor. E o medo é muito grande, porque ela também carrega um sentimento de culpa. Então, aliado a todos esses traumas físicos, problemas, todos os tipos de problemas que a pessoa passa a enfrentar, começa a vir os problemas começa a psicomatizar todos esses problemas, todo o medo, todo o pânico, tudo isso. O que acontece? A pessoa começa a desenvolver um problema de saúde sem motivo aparente. Do nada, alguém fica doente. Então, e os sintomas normalmente é dor de cabeça, vômito, dificuldade de digestão. São esses sintomas que a pessoa começa a sentir, aliado a outros. E também, para fechar essa questão dos sinais, tem o outro que é bastante importante, que seria a questão da negligência, que eu não posso deixar de falar, que a negligência às vezes a criança ela é exposta a ficar longe dos adultos, da família, dos responsáveis por muito tempo, por algum tempo.
Essa criança fica em casa sozinha, na companhia de outras pessoas, que de repente ninguém está mesmo assim, atendendo direito essa criança, dando esse suporte que ela precisa. A criança se vê negligente, às vezes se vê abandonado pelo dia inteiro, a mãe fora, o pai fora. Essas crianças se tornam totalmente vulneráveis. E, além de tudo isso, aliado a isso, tanto a criança quanto o adolescente ainda tem, Eduardo, essa questão do baixo rendimento escolar. Professores, educadores, é importante prestar atenção nesses sinais, porque eles refletem também na escola. A criança que ela está sofrendo abuso em casa, ela vai ser uma criança, ela vai estar isolada das outras pessoas, porque ela não vai conseguir acompanhar as atividades físicas que ela fazia antes, com tanta desenvoltura, ela não vai conseguir interagir socialmente com as outras crianças, e com certeza ela vai ter problema de concentração e aprendizagem também. Então, essas crianças, elas vão estar refletindo na escola. São sinais bem aparentes. Então, são sinais, então, aliado a isso, vai ter a atitude que os pais vão tomar. Peraí, está acontecendo tudo isso que a doutora Iracema falou? Ou esse item tal, ou esse tal, tal. Está acontecendo alguma coisa? Diz que sim. Faz um boletim de ocorrência lá na delegacia, porque você já tem prova. Procura a justiça, procura o CREAS, procura a criança, a lei 3.421, que foi sancionada pelo Michel Temer em 2017. Então, essa lei garante os direitos à defesa, os direitos à vida, defende os direitos das crianças e adolescentes em caso de abuso sexual e tudo mais. Foi uma lei que veio para como se diz, para que proteger essas crianças desses abusos. Então, foi uma conquista para essas pessoas que sofrem de abuso, essa lei, né, 13421, de 2017. Então, unido a isso, tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, tem a família, tem os amigos, né? Tem pessoas próxima que essa pessoa pode confiar, porque se você percebe, o ideal é procurar a pessoa, a família procurar essa pessoa com muito carinho, conversar, mas sem julgamento. O segredo é não julgar. Elas são vítimas de abuso, precisa do nosso apoio, precisa da nossa compreensão, né, pastor? Então, essas pessoas não podem ser julgadas pela situação de abuso, elas têm que ser acolhidas. É isso aí, doutora Iracema, muito bom, bastante esclarecedor aí. Eu estava passando aqui, dando uma olhadinha nos comentários do pessoal, e eu vi que o comentário aqui falando deixa eu achar ele aqui, comentário da Débora, deixa eu só olhar onde que estava aqui, né? Ela estava colocando aqui, gente, essa menina tem 10 anos, se eu consigo só achar o dela aqui. Ela falou que estamos falando de uma criança de 10 anos e na avaliação dela aqui, ela falou assim, será que essa menina com 10 anos conseguiria levar essa gestação? O que seria da vida dessa menina? Estava olhando também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ele traz aqui, né, crianças até 12 anos de idade, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é o mecanismo aí de segurança para essa criança. Então, esse é o Estatuto da Criança, prevê ali algumas ações do Estado para a segurança, para o direito à vida e à saúde, né? E ele diz lá, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E aí, será que essa criança, nessa situação que ela sofreu ali, dessa violência sexual, dessa gestação, será que ela estava em condições aí, em plenitude, para poder levar essa gestação adiante? Eu acho que não teve muito tempo da gente conversar, foi uma coisa que veio aí muito rápido, realmente foi decidida de forma muito rápida, a justiça atuou rapidamente, né, com base
nas jurisprudências, no que diz a lei, eles foram muito rápidos em executar essa situação. Mas será que realmente essa criança estava em risco, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, que protege aí, essas crianças aí até 12 anos. Então, é uma questão para a gente avaliar. Então, pastor Rogério, fica à vontade para complementar aí suas informações, dá para a gente um pouco aí dessa... Sim, eu estou prestando atenção em tudo aqui. Uma das coisas que eu estou até engasgado, hein, Eduardo, doutora, é com relação às leis. Nós temos no nosso país leis que são muito boas. Eu não posso tirar o mérito das leis. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala desde o começo ao fim dele, né, sobre a proteção, sobre a garantia, sobre a vida, sobre a dignidade dessa criança, enfim. Ele é maravilhoso. Só que, Eduardo, você tocou num ponto que é fundamental. Falta políticas públicas que façam essas leis saírem do papel, né? Para que essas crianças, por exemplo, não precisava chegar ao ponto que chegou um aborto, né? Se a gente conseguisse, por meio das leis, fazer essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser eficaz realmente, né? Chegar a esse conhecimento à criança, às famílias, dentro da escola, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre estudei em escola pública, doutora. Eu sempre fui aluno de escola pública. Eu só fui ter aula de orientação sexual quando eu estava no segundo grau. Era no segundo grau. Quer dizer, olha que retardo. É uma coisa primitiva, né? Sendo que a gente tem outros países que, desde quando a pessoa começa a formar um pensamento científico, eles já começam a desenvolver certos assuntos que são importantes para a criança, né? Aí aqui, por exemplo, no Brasil, a gente fala isso hoje, algumas pessoas, elas já radicalizam, dizendo que nós estamos tirando a pureza das crianças e tudo mais. Não, nós temos que sentar com as crianças e explicar, olha, esse tipo de toque é errado, esse tipo de coisa não está certo, esse tipo de situação, se você vê, tem esses mecanismos, tem esse telefone para ligar. Quer dizer, no papel, Eduardo, é uma maravilha, é bacana, é lindo. Eu vejo muitos alunos do curso de Direito, por exemplo, debaterem um assunto, trazerem propostas até muito bacanas, mas eficazmente não tem aplicabilidade à lei, porque quando ela chega na situação dessa menina. Essa menina, ela já estava grávida 5 meses, tiraram a criança que tinha saúde, é toda uma situação que a gente não entende. É por isso que a gente fala, eu defendo, como partidário, 3 bandeiras, eu defendo, eu faço isso e sempre falo, que é a da criança, a da mulher e a dos idosos. Eu considero elas a parte mais fraca, mais frágil da nossa sociedade. E é verdade, a criança está realmente desassistida desde do seu nascimento, né? A gente tem pré-natal muito fraco para as mães, tem toda uma situação que falta realmente o amparo, né? A gente tem ainda taxa de mortalidade no Brasil, quer dizer, olha que situação. Você vê a situação dos idosos aí, a situação dos idosos é caótica, desde a sua aposentadoria, não consegue inseri-los no mercado de trabalho. Você vê a situação do adolescente, não consegue emprego, quer dizer, é toda uma situação que falta políticas públicas. A lei já existe, falta políticas públicas que façam realmente essas leis saírem do papel e, né, fazer valer dentro da sociedade. É a minha opinião, né, doutora? Eu não sei se... Né, Eduardo? Você tem razão, realmente. Que acaba sendo, tudo isso assim, acaba sendo um problema de saúde pública, até por envolver todo o contexto, envolve a família, envolve a sociedade, envolve o governo, então, envolve a família, não é, doutor Eduardo? É verdade. Então, é um problema que todos juntos, o problema das políticas públicas, elas existem, são maravilhosas,
Prova disso, nós temos aí o SUS, que é o melhor sistema de saúde do mundo, copiado em um dos melhores países do mundo, é o exemplo. Mas deixa a desejar. Então, são políticas que deixam a desejar. Então, é falta mesmo dos políticos, dos governantes, realmente se comprometerem efetivamente com essas causas, com essas questões. Porque tudo isso aí advém da onde? Do desemprego, da falta de oportunidade, entendeu? De políticas públicas realmente voltadas para todo esse contexto familiar. Então, tudo isso aí são problemas que, aliado à pandemia, a toda essa coisa que está acontecendo, a tendência é piorar cada vez mais. Então, tem que agir, assim, realmente com mais rigor, para que as leis realmente funcionem. Isso é verdade. Acho que não falta lei no nosso país. Na verdade, nós temos bastante leis. O que a gente tem que ter políticas públicas para a gente colocar essas leis aí em prática, né? Para que a gente, acho que de leis a gente está bastante, tem muita lei, na verdade. Tem muita, né? Tem dificuldade de colocar essas leis em prática, né? Leis que a gente nem conhece, que não vira moda, né? Tem isso, né? A lei, né, tem que virar moda, porque senão a lei não emplaca, né? Infelizmente. Mas acho que é essa a situação mesmo. Doutora, se quiser fazer mais algum comentário aí, reiterar mais alguma questão aí para a família, para a gente estar, alguma coisa que tenha ficado aí, que queira dar uma complementada. Depois também tem algumas perguntas aqui a mais, a gente passa depois para responder algumas perguntas. Fique à vontade, doutora. Bem, eu quero, assim, ressaltar a importância de um tratamento eficaz no caso dos abusos, no caso de violência, né? Abuso, violência sexual, essa coisa toda. Então, as pessoas que ainda não falaram, que não comentaram, que não colocaram isso para fora, que criem coragem, porque isso é possível, sim, esse tratamento através da terapia cognitivo-comportamental. A pessoa vai ser capaz de, através da terapia, dela deixar esses traumas para trás e reconstruir a individualidade dela, a soberania dela, o empoderamento dessa pessoa. Como eu disse, voltar a resgatar aquela criança que havia dentro dela, que não existe mais. Então, é possível resgatar? Sim, nada é impossível. Se você já é adulto, passou por abuso, procura um psicólogo, fala, abre, trabalha, e você vai ver essa questão de depressão, de ansiedade, coisa que provém disso aí, você tem uma chance de reconstruir a vida sempre. A vida está sempre fluindo, e nossas células se renovando a cada 7 anos. Então, renovar também a nossa mente, saber que você só foi uma vítima inocentemente de um abuso, mas que você merece ser feliz e também merece ser alguém feliz. É isso aí, doutora. Pastor Rogério, quer complementar alguma coisa aí nos comentários? Quer complementar algo que chamou a atenção aí, queira responder alguma coisa? Tem muita situação que me chamou a atenção. Tem até um colega aqui que está perguntando se eu assisti o filme A Ira de um Anjo, né? Eu não assisti, não, mas eu agora me interessei pelo título, né? Com certeza a gente vai dar uma pesquisada nesse Também não assisti, eu vou assistir também. Já assistiram já? Eu não assisti, não. Não, não assisti, não. Falei, vou assistir também. Eu vou assistir, deve ser bacana, né? Depois eu queria até sugerir até um tema que ficou até pertinente, porque só para a gente entender melhor que nós estamos falando de abusador, né? Também. Eu vou dar um exemplo que eu já vivenciei, atendi um rapaz que foi abusado pela tia. O abusador também ele não tem sexo, né, doutora? Me tira essa dúvida aí. O abusador pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a madrasta, pode ser a babá. Quantos casos de babá abusando crianças? Então, é independente. Um outro tema, né, para a gente discorrer. Exatamente. Então, pode ser homem, pode ser mulher. Então, é por isso que é meio complicado você perceber essa relação aí de abuso de poder, porque é muito complicado.
Rogério, só complementar uma coisa, Rogério, para você continuar aí, e também não tem idade, né? Não acontece só com criança. Isso, na verdade, os estudos já indicam aí, as pesquisas, que esses casos de abuso, eles acontecem em todas as idades. Sim, sim. Realmente, é bem complicado a gente conseguir, né, criar um perfil, né, do abusador. Não tem idade, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, de acordo com dados da OMS, a cada 5 mulheres, uma sofre estupro. E o Brasil está em segundo lugar em violência sexual. Você vê que assim, e parece que nunca esteve tão em alta. Todo dia você está ouvindo falar de casos de abuso, sabe, em criança, em adolescente. Então, assim, é algo assim, realmente assustador, muito triste, essa realidade. Falando em idade, tá interessante o tema. Não, mas é isso aí, falando em idade, não tem idade, né? Eu quero fazer até uma analogia. Um dia eu estava atendendo um senhor na igreja, vou falar de igreja, né? Que é onde o meu contexto, a minha vivência toda dentro da igreja, atendendo o senhor na igreja, eu virei as costas, aí sumiu um dos utensílios da igreja. E era um senhor de idade. Aí uma pessoa perguntou, mas sumiu esse objeto aqui da igreja, uma coisa que a gente comprou com tanta, né, com tanta luta, tanto empenho. Quem foi que roubou? Né? A gente puxou nas câmeras, foi um senhor né, que tem as barbas até parecidas com a minha, assim. Aí eu disse para ele, hein, Eduardo, hein, doutor, eu falei assim, olha, você pode olhar o cabelinho branco, mas continua sendo bandido, continua sendo ladrão, não tem idade, né? O abusador é do mesmo jeito, né, Eduardo? Não tem idade. Não tem idade. Infelizmente, né? Misericórdia. A Cleusa colocou um comentário aqui, doutor, só para complementar, pastor. A Cleusa botou um comentário aqui, ó. É preciso reeducar as mães, porque conheço criança que foi estuprada aos 3 anos dentro de casa. E, infelizmente, é muito triste isso aí, né? Isso aí. Pode falar, doutora. Nesse caso, quando eu falo assim, nesses sinais que eu falo para as mães ficar de antena ligada, justamente em relação às crianças, é para não confiar. De repente, a mãe separa, aí vai morar com o namorado, não sei, e vai trabalhar, deixa a criança na mão do cara, que ela mal conhece. Essa criança vai ficar vulnerável. Então, é importante que as mães realmente saibam que é algo muito sério. Criança não pode ficar sem os cuidados de uma mãe ali, não pode ter negligência. Então, assim, é dobrar o cuidado mesmo com as crianças. Tá ligado ali no comportamento, no que a criança está fazendo, entendeu? Nas pessoas mais próximas. E explicar para a criança que essa criança não precisa ter segredo com pessoas, com amiguinhos mais velhos do que ela, e que também com nenhuma pessoa que o pai ou a mãe não possam saber. Olha, você não pode ter segredo nenhum que o papai e a mamãe não possam saber. É importante que o papai saiba de tudo. É importante que a criança confie na mãe, confie no genitor, na pessoa que ela esteja. Mas, gente, eu já realmente atendi no CRES, eu trabalhei 3 anos no CRES, junto com meu amigo que é assistente social, que é o Neto, aqui da cidade de Lajeado. Tive a oportunidade de trabalhar, pastor, com pessoas, com crianças que sofreram abuso sexual. Eu vou te falar, é muito difícil, é muito triste, é uma coisa assim, que te deixa assim, sem palavras. É uma dor tão profunda que eu, enquanto psicóloga, eu consigo me colocar no lugar do outro. É muito profundo, é muito triste. É muito triste essa realidade. Porque a marca ela vai para sempre se ela não trabalhar, se ela não colocar para fora. Por que a pessoa tem depressão? Por que aquela pessoa tem transtorno de ansiedade? Por que a pessoa desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático? Por que acontece o pânico? Tudo isso, os problemas emocionais que vão se psicossomatizando.
Por que tudo isso acontece? Porque o problema não foi trabalhado. Então, não se calem se você tem esse segredo, você fala mesmo, você vai ter apoio, vai ter grupo de pessoas especializadas para te ouvir, terapia, apoio familiar, tudo isso é importante, mas, por favor, faça alguma coisa por você mesma. É sempre tempo de ser feliz. O hoje é o momento certo para fazer isso. Rogério, antes de eu te passar, Rogério, só quero fazer aqui pedir o pessoal aqui para continuar a compartilhar esse vídeo aí com os amigos. Pode mandar a pergunta. Aproveita que a gente está com a doutora Iracema Costa, lá do Tocantins, né, pós-doutora em saúde e psicologia, pastor Rogério de Jesus, lá de Santa Catarina, então, presidente do Partido da República. Então, peço a vocês aí, manda os comentários, manda a pergunta, tá com dúvida, vamos debater essa questão, esse tema que é bem interessante. A gente está aqui para aproveitar, a gente vai tendo uma rodada de bate-papo aqui ainda, então dá tempo de participar, dá tempo de enviar a pergunta, tá bom? Rogério, pode seguir aí. Eu quero continuar a complementar o que a doutora está falando, Eduardo, porque ela foi muito pertinente agora. Realmente, quem apanha nunca esquece. Quem apanha é um adágio popular, a gente às vezes nem para prestar atenção, mas é verdade, quem apanha nunca esquece. É aquilo que eu falei, se a gente voltar a falar do assunto do aborto, né, essa menina, ela apanhou, mesmo ela sofrendo esse aborto, porque isso aí para mim é um sofrimento, né, não foi uma solução do problema. Ela apanhou ali. Eu já falei nessa mesma live e vou reiterar novamente. Ela vai carregar uma sequela para o resto da vida. Então, isso vai ter que fazer, como a doutora falou, tem que ser tratado, tem que conversar. Não é fácil, não é fácil. A gente que lidar com o público, a doutora lidar com o público a todo momento, eu também, a gente tem essa experiência. Tem pessoas que chegam até a gente, elas estão destruídas emocionalmente. Elas estão no fundo do poço. Não é um emprego que resolve a situação dela, não é o fato de estar entre pessoas que resolve a situação dela, é algo que, interiormente, que ela ali, algo que no seu interior, né? A doutora tem até um nome técnico para explicar isso, é algo que fica ali dentro dela, intrínseca dentro dela. E para tirar isso é muito difícil, é muito difícil. Recentemente, eu estava até falando com respeito a uma mágoa de uma pessoa, e eu falando numa das minhas palestras, conversando sobre mágoa, ela falou assim que o que eu falei naquele momento foi libertador. Eu gravei isso dentro de mim. Falei, puxa, eu falei algo libertador, eu falei uma coisa tão simples, que eu falo sempre, porque nós que estamos trabalhando com isso, a gente já tem o costume de falar e de dizer, de contar, de falar, de achar que o problema é normal, né? Mas para aqueles que estão com esse problema interior, meu Deus, uma palavrinha às vezes acaba ajudando bastante, né? E é por isso, doutora, que eu acho que a senhora foi feliz em dizer que a dificuldade maior é fazer essa criança, ou esse adolescente que sofreu esse abuso, ele ter a confiança novamente. A confiança em alguém, porque uma pessoa que é abusada, né? Eu acho que ela não confia mais em ninguém. Acho não, eu tenho a plena certeza. Ela não confia nem na sombra dela, o Eduardo. É isso. Só queria colocar isso aí. Está muito bom o clima hoje, eu estou... Pode falar, Edu? Pode falar? Fica à vontade, doutora. Fica à vontade. A palavra mesmo. Eu quero beber um café aqui. Vamos lá. Na verdade, a pessoa que sofre de abuso, ela leva um sentimento de culpa dentro dela, dessa pessoa. E um medo, um pânico muito grande que a paralisa. Porque, justamente, pelo medo das pessoas não acreditarem na sua versão, então ela leva esse sentimento de culpa. Então, na cabecinha da pessoa, passa aquele tipo de pensamento, que são as cognições. O meu corpo é sujo,
passa a ter nojo da parte que foi tocada, porque a pessoa foi tocada, então ela começa a ter nojo dela, ela começa a ter nojo do outro. E isso, quando não é tratado assim, durante, por exemplo, uma criança que passou, como o caso dessa menina, que, na verdade, nem psicologicamente, nem mental, nem fisicamente, em nenhum aspecto ela estava preparada para assumir uma criança, para ter a luz a um filho, até porque ela o Cezinho não comportava ainda aquela criança. Então, foi uma atitude que tomaram amparada pela lei, pela Constituição Federal, por isso, por aquilo que garante, garante o aborto no caso de 10 anos, mas é realmente muito complicado, porque uma criança de 10 anos, ela não tem preparo nenhum, nem para gestação, e muito menos para dar luz a essa criança. Então, há um perigo, sim, da morte, tanto da criança quanto da mãe. Então, é toda uma situação muito complexa. É claro que eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, mas nesse caso eles tiveram que fazer uma opção, que a menina, ela falou que não queria, ela mesma falou que não queria aquela criança. A família falou que não queria aquela criança. Enfim, eu não vou assim, entrar no mérito da questão, mas o que eu digo é que aquele aborto, aquela criança não estava em condições nenhuma. Uma criança que foi estuprada dos 6 anos até os 10, essa criança ela está totalmente, como se diz, ela está arrebentada psicologicamente, fisicamente, então, assim, sem estrutura nenhuma. Mas agora, ela tem, não só ela, como outras que passaram por esse viés aí do abuso, ela tem chance, sim, através do apoio da família, através do apoio também até da sociedade, contribuindo para que ela não seja estigmatizada como algo que aconteceu, como se fosse um caso isolado, mas o preconceito existe, a gente sabe disso. Ela tem condição de, através de buscar ajuda em Deus, em primeiro lugar, Deus. Eu acredito em Deus, sem Deus eu não faço nada. Para mim, Deus é tudo na minha vida, senão eu não conseguiria sentir a dor do próximo, me colocar no lugar do outro. Sem o amor de Deus, você também não consegue ter esse amor ao próximo. Então, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, com terapia, vai ressignificar, sim, essa dor. E ela vai poder ter uma vida normal. Uma criança ainda em tempo de viver sua adolescência, viver sua vida e ser uma pessoa... Então, o trauma, é possível tratar qualquer trauma. O que acontece normalmente é que quando a pessoa está seja lá o trauma que for, se ela é bipolar, se ela tem bipolaridade, se ela tem esquizofrenia, porque a depressão é o seguinte, ela começa da leve, vai para moderada, vai para grave, até o transtorno mental, que é a depressão maior, que é a esquizofrenia. Chegou no último estágio da depressão, não tem mais jeito. Então, enquanto você procura um psicólogo, é porque aquele problema está em tempo de trabalhar ainda com psicoterapia, sem precisar de psicofármaco. Agora, quando já está tomando remédio, quando o caso já é mais sério, então já pede realmente o tratamento com terapia, com remédio, e também com a terapia. Então, é possível, sabe, pastor? É possível, a pessoa pode e vai, com certeza, restabelecer, resgatar a individualidade, a vida dela. É possível ser feliz, sim, após um trauma. Basta querer, basta ter apoio, basta buscar. Então, tem que partir da pessoa. Eu preciso de ajuda. Eu vou buscar essa ajuda. Eu vou conversar com alguém que me entende, que me acolhe, e depois essa pessoa vai me ajudar. O importante é a pessoa não se sentir só, abandonada, negligente. Só isso. Doutora Iracema, até vou colocar um comentário aqui da nossa amiga Débora, que ela colocou uma questão que eu tenho visto também muito das crianças comentarem, né? Desse medo, dessas ameaças que ela sofre dessas pessoas. Esses abusadores, eles geralmente ameaçam. Olha, se você falar, eu vou fazer mal para o outro. Então, deixa a criança numa situação
muito difícil, porque ela acredita que ele vai estar fazendo mal para outra pessoa além dela, né? E às vezes ela pode nem entender o que está acontecendo com ela, em muitos casos, porque às vezes é tão nova que não percebe o que está acontecendo, e ela ainda é ameaçada, né? Então, isso é um comentário bacana aqui da Débora. Tem mais um outro aqui também, ó. E aí, pastor, quiser fazer um comentário, doutora, fica à vontade, pastor Rogério de Jesus. Bem, Eduardo. Né? Estou falando aqui do aborto legal no caso do estupro, pode dar uma nova chance de vida à criança que sofreu um abuso tão violento. É importante a ajuda profissional, concordo. É importante a ajuda profissional, sim, né? Só que, falando do aborto propriamente dito, né? Como estava quase com 6 meses aquela criança, eu digo até que era uma criança, mas algum tempinho ela já vinha à vida, né? A gente tem hoje ferramentas, né, meios de criar essa vida extrauterina. Isso aí já foi falado, é uma coisa que já tem até países que fazem isso, né? Já existia uma vida ali. O maior problema dessa questão que a gente está aqui abordando é essa vida que se foi interrompida por conta do aborto, né? Eu fico imaginando as cenas que eu já vi, alguns vídeos de cenas de aborto, só que isso vindo da China, não sei nem se esses vídeos são verdadeiros ou se são falsos, mas imagina essa criança ali, o médico pegando ela e tirando de uma forma assim abrupta, né? Eu acho que nenhum profissional da saúde gostaria de estar numa situação análoga a essa. Eu tenho muito respeito aos profissionais da saúde, sei que se eles fizeram isso, na verdade fizeram isso, né? Foi exatamente por força de lei, né? Porque essa criança poderia estar viva e poderia ser dada a adoção aí com certeza. E já que a menina não se manifestou que não queria, né? Não tinha problema de tratá-la psicologicamente, dela conduzir a vida dela de outra forma. É um assunto muito delicado, cabe, a gente tem que sentar melhor também, analisar ponto a ponto, porque nós estamos falando aí de 2 vidas, não estamos falando só de uma vida. Se eu falasse apenas de 2 células, né, o cromossomo masculino, o cromossomo feminino ali e tal, a menina está grávida, tem 1 dia ou 2 de gestação, ainda não tem nada formado, não tem os ossinhos, não tem ali o sangue, não tem o cérebro, não tem o pulmão respirando, não tem a vida toda ali envolvida como vida. Talvez seria mais fácil a gente fazer um juízo de valores, aceitar que o aborto foi legal, não haveria tanta comoção por parte dos evangélicos, dizendo, olha, isso aí foi horrível, por parte das feministas dizendo, isso aí é legal. Então, seria uma coisa mais fácil da gente fazer um juízo, né, de poder assinalar, mas como se trata de 2 vidas, a vida da menina e a vida dessa criança, aí a gente tem que analisar muito bem, muito bem. Eu posso estar falando aqui, de repente, que eu quero essa vida. É possível salvar? A primeira pergunta, doutora, que isso que a gente tem que abordar. É possível salvar as 2 vidas? É possível salvar essas vidas? A da menina e a dessa criança que está vindo? É possível salvar? Se não é possível salvar, aí a gente tem aquela questão da prioridade da vida. Qual vida é prioridade? A lei nossa diz que a vida da mãe é prioridade na vida da criança. A nossa lei fala isso. A da mãe, ela tem a prioridade da vida em relação à vida da criança. Aí já é uma outra questão. Se não é possível salvar as 2, então qual vida que nós vamos decidir? Obviamente, seria a vida da mãe. Só que nessa questão em específico, não se levou em consideração as 2 vidas. Levou em consideração apenas a vontade da família e a vontade de um fomento popular, porque questões de aborto não pode deixar
até por isso que corre em segredo de justiça, para que não haja esse fomento popular, essa questão de emoção no meio. Tem que analisar a questão da vida, que a vida ela é tutelada desde o seu nascimento. Então, vamos vamos discutir um pouco mais isso, porque tem muita coisa aí, né? Eu particularmente, na minha posição como ministro do Evangelho, como pastor, acredito que dava para salvar as duas vidas, embora o advogado falou ali que ela tem problema de hipertensão, alguma coisa ou outra, mas nós temos ferramentas, condições, ciência para fazer salvar as duas vidas. Eu só não sei por que não foi feito assim. Isso é verdade. Analisando a questão ali fisiológica, inclusive tem um manual que fala ali da gestação de alto risco, né, dos critérios que a gente encaminha ali essa gestante para alto risco. Com certeza, e aí você até colocou, pastor, que o advogado ele apresentou algumas questões, que a menina era diabética. Além disso, tem a questão da altura, do peso, do próprio desenvolvimento que essa criança ela está nessa fase de desenvolvimento ainda. Então, realmente, assim, tinham vários fatores de risco que poderiam vir a agravar futuramente até a vida dessa gestante. Então, é uma questão mesmo para se avaliar. Você colocou também uma posição numa conversa nossa com relação a essa vida mesmo. Você falou, olha, poderia ser uma vida que, de repente, é uma família que não consegue ter um filho e que, de repente, pode adotar essa criança, né? Você tinha colocado essa questão. Também é um ponto de vista, é uma questão que também não pode ser deixada de ser avaliada, né? Tem tantas nuances para a gente avaliar nessa situação que realmente não é fácil a gente decidir. Então, deixar você complementar a doutora também falar alguma coisa. Então, não é fácil realmente decidir essa situação, né? São questões mesmo que não pode ter clamor popular, tem que realmente ser muito bem analisada essa situação. A gente não dar um tiro no pé para não fazer algo que, de repente, a gente se arrependa mais à frente. Como conservador, eu sou conservador, né? A gente segue essa linha do conservacionismo, né? Não do liberalismo nem do progressismo. Como conservador, né, a gente sempre opta em primeiro lugar e pensa em primeiro lugar pela vida. Isso é uma das questões que hoje até dividem, né, partidos políticos, divide a direita, o centro, a esquerda, pelo fato desse tipo de ideologia, né? E o que nos leva a pensar como conservador? Primeiro, o respaldo bíblico, né? A Bíblia Sagrada. E segundo, por questões até mesmo éticas, morais, né? E isso nos leva a pensar dessa forma. Por isso que eu coloquei essa questão, se tem como salvar a vida, por que não salvar, né? Sendo que tem uma frase que Jesus ele disse que ele veio a esse mundo para que nenhuma pessoa pereça, mas que tenha vida eterna. Então, a gente entende que dentro daquela criança que estava tendo uma outra criança, né? Havia uma vida, havia uma alma. E tem estudos disso, né, doutora? Depois a senhora pode até complementar ou dizer sim ou não, que uma criança nessa altura da gestação sente dor. Se o pai ou alguém canta ali perto, ela dança dentro do ventre da mãe, né? Se a mãe está triste, ela sente as emoções que a mãe está ali sentindo. Então, se há sentimento, essa é a questão. Por isso que a porta lá do hospital estava cheia. Porque tem ali uma vida. Se não tivesse todo esse pressuposto de vida ali dentro, então certamente seria bem mais fácil julgar. Nós não estamos julgando nada aqui. Eu quero que todos entendam, entendeu, Eduardo, ou doutor? Nós não estamos julgando, não. Estamos só colocando a nossa opinião e a questão é muito abrangente, então tem que ser analisada. Eu vou passar a bola para a doutora aí, Eduardo. Eu só vou colocar aqui um comentário da Débora,
ela está reiterando essa situação, e como você colocou, né? São vários pontos aí para a gente analisar, não é uma questão fechada. Então, a gente sabe que essa menina foi abusada, de outro lado, a gente sabe que tem uma outra vida sendo gerada, então, realmente, não é fácil a gente fechar a questão dessa situação, né? Ela colocou, olha, meu Deus, gente, como podemos ser coniventes com esse fato? A menina tem apenas 10 anos, ela não ficou grávida porque quis, e sim porque sofreu um abuso sexual, que, segundo a Bíblia, é um crime hediondo. Agora, vamos concordar comigo se nesse caso de estupro vocês falam que a menina poderia ter a bebê, e segue dizer que vocês apoiam o estupro, como se dizem de religião, se permitem algo assim. Então, Não, são crimes diferentes, são situações diferentes. Eu falei no começo da live que a igreja, ela jamais apoia esse tipo de conduta. E não adianta esse tipo de pessoa vir buscar subterfúgio na igreja e dizer, foi o diabo. Que foi o diabo nada. Foi ele mesmo que fez. E ele tem que ser punido, penalizado. E eu acho que para um indivíduo como esse, tinha que pegar a pior pena que tem. Se é 30 anos, a pior pena. Porque um camarada como esse aí, ele tem que ficar preso. Isso eu estou falando como pastor, ele tem que ficar preso ali dentro da cadeia, os 30 anos ali, ó, né? Para ele pensar muito bem no que ele fez. E se isso não for suficiente para criar vergonha na cara, ficar mais preso 30 anos, até o final da vida. Essa é a minha opinião. Agora, nós estamos falando de outra vida, aí sim, aí já muda o foco. Falando desse indivíduo, isso é um crápula, isso é uma pessoa que só Jesus pode consertar a vida dele, né? Só Deus na vida dele, né? E ainda assim, se ele falar que está convertido, a gente ainda vai ficar com... Sabe aquele quadro, põe um alfinetinho assim, pum! Será que ele mudou mesmo? Vai ficar ainda, né? É ou não é, doutora? Poxa, agora estamos falando da vida, a vida é diferente, a vida é vida. São 3 indivíduos aí, tem a menina, tem a criança que foi fruto de uma gestação indesejada, e tem esse que eu não posso nem chamar de é um crápula isso aí nem quero falar dele aí, não. é verdade. Obrigado, Débora. Deus abençoe você pelo seu comentário. Doutora, até antes de te passar a palavra novamente, eu quero só aproveitar aqui, Rogério e doutora, na próxima quarta-feira, fazer um convite para vocês. Vamos estar conversando sobre um assunto também muito importante aí, que é sobre o auxílio emergencial. Então, eu vou estar reunido aí com o Paulo Enfermeiro, lá de Natal, que ele é assistente social, e a colega auxiliar de enfermagem, Andréia, que também é assistente social lá de São Paulo. Então, vamos estar juntos na próxima quarta-feira, agora, 20 horas, para estar falando aí, tirando dúvidas, tudo sobre o auxílio emergencial. A gente sabe que uma parcela da população aí ficou sem receber esse auxílio, ao passo que a gente teve aí muitos e muitos servidores que indevidamente receberam esse benefício, enquanto outras pessoas ficaram sem receber nada. Então, vou estar voltando com esse assunto na quarta-feira, já faço convite a vocês, a quem está nos assistindo, tá? E aí, agora, sempre que a gente esteja indo para as considerações finais, embora, assim, vocês podem expressar aí, tiver algum ponto que não colocou, está aberto para vocês falar, é a consideração final, mas sem limite de tempo para vocês expressarem algum ponto novo que tenha uma questão para falar, tá, doutora? Então, fica à vontade para outras considerações, abordar algum tema que, de repente, não foi falado ainda, tá legal? Bem, Eduardo, esse assunto nós abordamos, é um assunto, assim, ainda tabu, né? Ainda é um assunto, assim, um tanto tabu ainda, né? A gente sabe que existem abusos todos os dias, a cada hora uma criança é abusada, a cada 3 horas uma criança é abusada. Então, a gente sabe que isso está permeando os lares, as famílias, independente de credo, cor, religião, situação financeira, a gente sabe que esse problema grave está permeando os lares por aí. E é realmente um assunto relevante,
e que a gente tem que realmente estar esclarecendo. Tem uma menina que fez uma pergunta e eu não esqueci, então eu gostaria assim, só de responder a pergunta dela, que ela falou que, no caso, que ela nunca comentou o que aconteceu, né, porque tem vergonha, essa coisa toda, né, que ela não sabe o que fazer, algo assim. Teve uma pergunta aí, Eduardo, Eu não lembro agora, só vou Passou. aproveitar aqui, fazer um comentário aqui, do nosso amigo Kleber Mendes, ele é aqui de Angra dos Ah, Reis, ele é advogado, ele colocou aqui deixa eu colocar na tela aqui, que é a posição jurídica aí, diferente desse ponto de vista. Eu até tinha, obrigado pelo comentário aí, Kleber, eu tinha tentado comunicar aqui o Leonardo, você conhece, nosso advogado, só que eu não consegui fazer contato com ele, a ideia era chamar ele para fazer uma participação com a gente, para dar esse ponto de vista jurídico aí. Então, por isso agradeço o comentário aí do Kleber Mendes, aqui de Angra. Vou deixar aí para a gente dar uma olhada aí, ó. Desculpa. Na minha humilde opinião, não devemos misturar religião com caso. É um caso que deve ser aplicado à lei. Neste caso, a lei não é tão rigorosa assim, pois sabemos que ao entrar no sistema penitenciário são grandes as chances dele ser morto. E quanto à criança, o aborto lhe é permitido por lei. E esta situação já foi debatida por nossa sociedade, o que resultou nas disposições do Código Penal. Foi aquilo que a gente tinha comentado aí mais à frente. Mais uma vez, Eduardo, o doutor Iracema, é o que eu falo, nós temos leis muito boas no país. Tivemos agora, há pouco tempo, uma discussão sobre a reforma do Código Penal, e, quer dizer, debateram, conversaram, acharam que a lei estava boa, enfim. Né? Só que a aplicabilidade da lei, ela é realmente fraca. Não há questão... Eles debatem muito e aplicam ela pouco. Ele até me perguntou aqui, eu estou vendo, se eu sou a favor de prisão perpétua ou pena de morte. Não sou a favor de pena de morte, mas eu sou a favor de prisão não tão perpétua, um pouco mais do que os 30 anos, né? Aqui para que a pessoa realmente venha, caso crime hediondo como esse, venha sair só na velhice e curtir o pouco que resta da sua vida. Nesse caso, é assim, até porque, se a gente for levar em consideração ao Evangelho, falando de palavra de Deus, né, não existe crime que não possa ser perdoado. Essa é a minha opinião, né? Tá tudo bem, Rogério? Tem uma interferência aqui? Pode continuar aí. Então, se a gente for levar em consideração o Evangelho, não existe crime que não seja perdoado, né? Então, eu sou a favor que haja penas mais rigorosas para indivíduos que cometem crimes tais como esse, né? A pergunta dele foi boa. Tem mais uma outra aqui também, deixa eu só ver aqui. Pergunta, Débora Catado então me disse que se você tivesse uma filha, ela fosse violentamente estuprada e resultado estivesse grávida, você deixaria nascer o filho de um estuprador. Desculpa, de um estuprador. É uma situação, né? Quer responder aí, doutora? Quer responder, pastor? A doutora não ouviu, não? Eu vou deixar para o pastor responder. Que foi mesmo? Qual foi a pergunta? Peraí, deixa eu voltar lá. Ele colocou aqui, se você tivesse uma filha e ela fosse violentamente estuprada e o resultado disso fosse uma gravidez, você deixaria nascer o filho de um estuprador. Jefferson Caprone, lá de São Paulo. Essa pergunta, ela é pertinente. Olha, eu deixaria nascer, porque, pelo meu ponto de vista, é o seguinte, eu vou falar dentro da Bíblia, o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Esse indivíduo, independente de ser um estuprador ou não, é um indivíduo. E a gente tem que respeitar aí, no caso, a vida. Eu deixaria nascer, na minha opinião, eu deixaria nascer. Agora, contra o estuprador, ele ia pegar uns 80 anos de cadeia.
Isso é verdade. Então o Kleber colocou aí, ó, era mais seguro torná-lo eunuco. Meu Deus. Oh, meu Deus. É isso aí. Pastor, vamos indo para nossas considerações finais aí, então. Agradeço a participação de todos vocês aí. O pastor Rogério, se quiser fazer suas considerações finais, à vontade. Vocês são excelentes. Gostei de conversar com a doutora Iracema, uma pessoa do bem, né? Muito bacana. Contribuiu bastante nessa live. Eu aprendi muito com ela. Eu tenho que realmente reconhecer que ela deixou aqui uma contribuição muito significativa. Agradeço o convite, Eduardo, e a todos que participaram. Espero estar muito em breve com vocês, então, novamente. Doutora, quer fazer suas considerações para a gente finalizar? Então, obrigada aí, doutor Eduardo Leão, pelo convite, me senti honrada de participar dessa live com você, é bastante pertinente o assunto, e realmente é do meu interesse, e me coloco da minha disposição para outras lives a respeito de esclarecer sobre isso e outras coisas mais, dentro dentro da psicologia, da saúde pública. E muito obrigada, e parabéns também pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí. E também, pastor, muito obrigada, foi muito bom também fazer essa live com você, com sua pessoa. Tá? Eu também, a gente é vivendo e aprendendo, né? Então, é muito bom quando a gente faz as coisas que a gente gosta. E eu sempre falo que eu amo a psicologia, eu trabalho com muito carinho, mesmo porque é uma coisa que eu adoro, então me preocupo muito com causas sociais. Então, sempre que eu posso, nós temos, assim, é um prazer, uma honra poder estar levando o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem, e a gente está levando para aquelas pessoas que, às vezes, por uma dica ou algo assim, pode até salvar uma vida, uma situação, enfim. Muito obrigada e um beijão aos ouvintes, a todo mundo, meu carinho a cada um de vocês. Beijão a todos. Vou botar aqui o documentário do Kleber Mendes aqui. Isso depende de cada pessoa, da formação de cada um, realmente. Recentemente vi uma mulher perdoar o assassinato de sua filha. Quanto deixar ou não nascer, se dependesse da família, essa situação. Realmente são questões muito difíceis e acho que tem que avaliar individualmente, acho que não tem uma posição fechada, acho que tem muita questão para avaliar. O Jefferson, inclusive, colocou que a matéria é muito complexa. Realmente. Não é fácil. Essa foi bem complexa. E é pior disso tudo saber que ele já tinha sido preso e solto. E o sistema penitenciário deveria ter um filtro psicológico para tentar prever esse tipo de crueldade. O Dr. Kleber Mendes, advogado, está por dentro dessas questões aí, sabe desse caso aí, dessas questões que envolvem justiça, ele está por dentro de tudo aí. Isso aí. Pessoal, agradeço aí a todos vocês, meus convidados, pastor Rogério de Jesus, doutora Iracema Costa, todos vocês que prestigiaram aí essa live conosco, tá? Agradeço, iniciando a segunda-feira com um assunto aí tão complexo, como a gente tem discutido aqui, né? Mas agradeço aí a participação de todos vocês, tá? Reitero o convite para quarta-feira, a gente está aí, vai estar com 2 assistentes sociais, debatendo essa questão do auxílio emergencial, tirando dúvidas, esclarecendo. Então, eles já prepararam ali toda uma lista de perguntas. Se quiser mandar, inclusive, já no nosso post, vai sair amanhã de manhã, mandar suas dúvidas, a gente vai estar discutindo sobre essa questão do auxílio emergencial. Tá? Deixar uma boa noite para vocês, todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.